Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já sentiu que está correndo uma maratona sem fim, olhando para os lados e vendo todo mundo na sua frente? Aquela sensação de que você se esforça, se dedica, mas parece que está sempre um passo atrás? A gente se cobra demais. Compara nosso caminho com o palco dos outros, achando que deveríamos estar mais longe, ganhando mais, vivendo melhor. Mas e se eu te dissesse que o sucesso não é só sobre esforço e inteligência? Existe um livro incrível chamado Iludidos pelo Acaso, do Nassim Nicholas Taleb. E ele traz uma ideia que pode mudar a forma como você vê sua própria jornada. A ideia é que o acaso, o imprevisível e até a sorte tem um papel muito maior na nossa vida do que a gente imagina. Pense bem, vivemos num mundo que ama histórias de sucesso. Aquelas narrativas de superação, de quem acreditou, venceu, de quem lutou e chegou lá, são inspiradoras. Claro, mas e as outras histórias? As que a gente quase nunca ouve. As daquelas pessoas que fizeram exatamente o mesmo, que se esforçaram, tiveram disciplina, coragem e ainda assim não deu certo. E não deu, muitas vezes, não por falta de mérito, mas porque simplesmente não era o momento, porque a vida tem variáveis que estão completamente fora do nosso controle. O grande problema é que, quando ignoramos isso, a gente assume uma responsabilidade que não é nossa. A gente começa a acreditar que tudo, absolutamente tudo, depende exclusivamente de nós. E aí, quando as coisas não saem como planejado, o que acontece? Vem a culpa, a autocrítica pesada, o desânimo, aquela voz interna que diz: você não é bom o suficiente. Mas e se o sucesso não fosse essa linha reta que a gente desenha na cabeça, ligando o esforço a resultado? E se existissem forças invisíveis, o acaso, o tempo, as oportunidades inesperadas, os encontros certos, que também moldam o nosso caminho? Taleb conta histórias fascinantes de pessoas que se tornaram ricas, famosas, admiradas, e que genuinamente acreditaram que tudo o que conquistaram veio da própria genialidade. Mas, de repente, o cenário mudou, a economia virou, o mercado mudou, e elas perderam tudo. Não porque ficaram menos inteligentes ou menos capazes, mas porque o contexto que as favorecia simplesmente deixou de existir. E isso nos ensina algo muito poderoso. Nem todo sucesso é prova de mérito absoluto. E, mais importante ainda, nem todo fracasso é sinal de incompetência. Quantas vezes você já olhou para alguém e se perguntou: por que ela conseguiu e eu não? O que eu fiz de errado? Talvez a diferença não esteja no esforço, mas no acaso. Talvez aquela pessoa estivesse no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa para aquele momento específico. E talvez você ainda esteja no seu próprio tempo, se preparando para quando a sua hora chegar. O problema é que o acaso é invisível. A gente não vê as tentativas que falharam, só vemos os vencedores no pódio. E isso cria o que o autor chama de viés de sobrevivência. Olhamos apenas para quem deu certo e nos esquecemos da imensa maioria que tentou o mesmo e não conseguiu. Com isso, nasce uma falsa impressão de que o sucesso é simples, que basta querer e se esforçar o suficiente. Mas o mundo é muito mais aleatório do que parece. E entender isso não é um convite para desistir ou se acomodar. Pelo contrário, é um convite para se libertar. Quando você aceita que o acaso existe, você para de se torturar por não estar onde imaginava. Você continua se esforçando sim, mas com mais leveza. Você trabalha, estuda, se dedica, mas entende que algumas coisas estão além da sua vontade. Você percebe que o seu valor não está nos resultados visíveis que você já alcançou, mas em quem você está se tornando ao longo do processo. O verdadeiro equilíbrio na vida está aqui, em fazer o seu melhor e, ao mesmo tempo, aceitar o que você não pode controlar. É continuar caminhando, plantando as sementes, mesmo quando a colheita ainda não veio, porque talvez você só precise de um pouco mais de tempo, ou de um empurrãozinho da sorte. E sabe qual é a parte mais interessante? A sorte costuma aparecer para quem continua em movimento. Ela visita quem persiste, quem se mantém no jogo, quem continua tentando, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Então, se hoje você sente que está ficando para trás, respira fundo, de verdade, respira, você não está atrasado. A vida não é uma corrida com uma linha de chegada igual para todos. É um caminho único, cheio de desvios, surpresas e reencontros. E às vezes é justamente esse tempo que você chama de espera que está te preparando para o momento certo de florescer. Então,
Pare de se cobrar tanto. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa correr para alcançar os outros. Você só precisa continuar andando com fé no seu processo, com propósito no seu coração e com paciência na sua alma. Porque a verdade é que ninguém sabe o que está fazendo o tempo todo. Nem as pessoas que parecem mais bem-sucedidas. Todos nós estamos aprendendo no meio do caos, tentando entender o que vem a seguir. E no final das contas, quem entende que o acaso faz parte do jogo, vive com mais calma, com menos cobrança, menos comparação e muito mais gratidão por cada passo da jornada. Então, hoje se permita desacelerar um pouco, abrace o seu processo, valorize tudo o que você já conquistou, mesmo que pareça pequeno aos seus olhos. E nunca se esqueça, nem sempre a dificuldade é por falta de capacidade. Às vezes é só o acaso te guiando para o momento certo de tudo acontecer. Obrigado por me ouvir até aqui. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Um grande abraço e até a próxima.